Pai do Senhor, povo de Deus, você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, né? Toca no sino, dá um joinha, escreve seu pedido de oração na descrição abaixo do vídeo e compartilhe o link dessa oração e dessa palavra maravilhosa com todos os seus contatos, em todas as suas redes sociais, amém? Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Posidônio, nós estamos em mais uma oração do meio-dia, e antes da oração, normalmente nós lemos uma palavra da parte de Deus. Hoje, a palavra está em Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito, que é maiúsculo, o Espírito Santo, né? Tem uns textos que diz, pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eita glória! Meus irmãos, ontem de madrugada aconteceu algo comigo, algo muito terrível, horrível. Alguém mandou uma mensagem do meu aparelho, algum hack, explicando esse aparelho, né, que eu estou usando, né? Seu aparelho foi hackeado, para que você não tenha danos, clique em limpar, tem um nome limpar. Mas ali é que o golpe estava ali, né? Se eu clicasse em limpar, aí ele ia limpar tudo do meu aparelho mesmo. ia hackear meu número para ficar, né? Portanto, se tiver alguém, irmãos, usando esse número, ou algum Pix, né? Com esse número, alguma coisa, meu nome, pedindo alguma coisa, é hack, não dê não, viu? Vocês estão tentando hackear, não acredito que hackeou não. Então eu vou conversar com o técnico, não acredito que hackeou não. Que eu não cliquei em limpar em nada, né? Mas estão querendo hackear, querendo prejudicar minha pessoa, viu? Muito bandido, muitos grupos evangélicos infiltrados, que a gente pertence aos grupos, tem muito bandido ali, a gente não sabe, né? Mas que a mão de Deus venha pesar sobre eles, ou ela, para que leve eles e ela à libertação, para que leve ele e ela à convenção, à salvação do Senhor Jesus, que é o que eu desejo para esses bandidos, homens e mulheres, a salvação de Deus, amém? Mas, falando em levar, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, meus irmãos, eu não vou generalizar, não vou dizer que são todos, mas existe muitos desertos, a maioria dos desertos existencial da nossa vida, a maioria dos desertos que nós passamos, deserto é luta, é sofrimento, é aflição, é angústia. Então, a maioria dos desertos que nós enfrentamos, a maioria é permitido por Deus, é o Espírito de Deus que nos leva ao deserto. Se você for olhar a história de Abraão, patriarca, o primeiro a ir para o deserto, Abraão, aí depois vem Isaac, Jacó, o povo de Israel, vocês vão observar que foi no deserto aonde aconteceu milagres extraordinários. Resumindo, deserto, irmãos, é um lugar de milagre. Quando Deus nos conduz ao deserto pelo Espírito Santo, é porque Ele quer realizar milagre, é porque Ele quer ter uma intimidade profunda, uma comunhão conosco. Amém? Vamos entender isso. Deserto não é para nos matar. E lugar de sofrimento não é para nos matar, é para nos aproximar de Deus. Lembrando que não é o local geográfico que identifica quem nós somos. Eu sou derrotado porque eu estou no deserto, eu sou derrotado porque estou passando pelo deserto, do abandono, do sofrimento, da luta, da dor, da doença. Você não é nada, você é nada de ruim, você é algo de bom, você é mais que vencedor, amém? Não é o local geográfico que define quem eu sou. Lembre que Adão, ele pecou contra Deus no melhor lugar do mundo. Ele pecou contra Deus, ele abandonou a Deus no paraíso. Lembre de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu a Deus, ao lado de Deus, no melhor lugar que ele podia estar. Ele estava ao lado de Jesus e ainda era o tesoureiro que tomava conta das riquezas, das posses, dízimos e ofertas do Senhor Jesus. O Judas estava no melhor lugar, que ele estava na presença de Deus, na presença de Jesus, e ele traiu a Jesus. Não é o lugar que define que nós somos fortes, somos fracos, vencedores ou derrotados. Não é o lugar, é o nosso caráter, é a nossa confiança em Deus. Amém? Entende isso?
Então, meus irmãos, não venha se vitimizar. Eu estou passando por deserto de abandono, deserto de sofrimento, de angústia, deserto de lutas econômicas, financeiras, lutas em todas as áreas espirituais, ministeriais, econômicas, familiares, literais. Eu estou passando por por muitos desertos existenciais, mas é nesse deserto, aleluia, que eu creio, aleluia, que Deus vai fazer milagre. Alguns eu provoquei, realmente mas muitos foi Deus que me conduziu por ele. Por quê? Porque Deus quer fazer milagre no deserto. E eu creio que existe milagre no deserto para mim. Existe milagre no deserto para ti. É no deserto que os milagres acontecem. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas no deserto que Jesus estava, ele fez 3 coisas. Ele teve 3 atitudes que levou ele a vencer o deserto e a desfrutar do banquete de Deus. Em Mateus 4 fala isso, que ele foi conduzido, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto. E aí o diabo chegou e tentou ele na área da comida. Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Primeiro, Jesus venceu o Satanás do inferno, usando a palavra de Deus, crendo no Deus provedor. Ele disse, nem só de pão viverá o homem. Primeiro ele venceu com a palavra, e entendendo que o deserto da necessidade física, a falta do pão, tem um começo, meio e fim. Amém? Que nós não devemos, aleluia, aceitar as propostas de Satanás. Pelo contrário, primeiro, nós temos que vencer as propostas do diabo, como está escrito, com a palavra. Amém? Segundo, o diabo levou Jesus para um lugar alto, pináculo do templo. Aleluia! Lá em cima do templo, e o diabo levou Jesus e disse, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, que Deus vai mandar anjo para te segurar. Jesus falou, aleluia, não tentará o Senhor teu Deus. Segundo, ele entendeu, irmãos, que tem coisas que é tentar a Deus. Existem coisas que a gente faz em proposta a obedecer a voz do diabo, que ele usa homem e mulher, pessoas, né? Que nós estamos tentando a Deus. Então Jesus venceu aquela segunda tentação com a palavra de novo. Está escrito, não tentarás o teu Deus, Deuteronômio, não é isso? 5º livro da Bíblia. Terceiro, o diabo levou Jesus a um monte bem alto, mais alto que existia, e mostrou os reinos da terra, e ousadamente disse, são meus, eu te dou, me adore. E Jesus venceu o diabo pela 3ª vez, com está escrito. Tudo Jesus usou, está escrito. Adorarás só o Senhor teu Deus, e só Ele dará culto. Sai daqui, Satanás. Então como é que eu venço os desertos da vida? Primeiro, entendendo que a necessidade física de comer, beber, vestir, ter trabalho, ter dinheiro, pagar dívidas, arrumar casa, essas coisas, né? Físicas, literais, financeiras. Primeiro entendendo que tem um começo, meio e fim. E nós vencemos essa necessidade, esse deserto da necessidade física humana, nós vencemos com está escrito, com a palavra. Segundo, a tentação. O diabo queria que ele suicidasse do alto templo, né? Ele venceu novamente com a palavra. Está escrito, não tentarás só teu Deus. Então ele entendeu que proposta maligna serve de tentação, ceder à tentação. E tentação nós passamos. Mas cair é que nós não podemos cair. Temos que vencer com a palavra, está escrito. Segundo, né? Então ele venceu com a palavra. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, ele disse, afasta de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus. Só Ele dará culto. Então Jesus venceu o diabo 3 vezes, tudo com um só método, com o método da palavra, está escrito. Então, meus irmãos, não tem outra maneira de vencer o diabo, a tentação, sem a palavra. Só se vence a tentação com a palavra. Mas entende que na tentação tinha, aleluia, na tentação tinha a comida, tinha o cair do alto e tinha o adorar o inimigo. Então Jesus usou a palavra, explicando que na hora certa vem a comida, bebida, vestida, na hora certa Deus proverá. Jesus usou a palavra também para dizer que nós não vamos obedecer proposta do inimigo, ter medo disso, daquilo, né? Não querer provocar coisas, porque os anjos vão guardar, a gente vai provocar. Nós não vamos fazer isso. Entendeu, meus irmãos? Porque
Nós não podemos provocar Deus, nem a ira de Deus. Temos que confiar em Deus. Em segundo lugar, Jesus entendeu, sai daqui, Satanás, não vou pular daqui nada. Eu vou continuar no deserto. Na hora certa, o meu Deus vai me tirar do deserto. Foi isso que Jesus fez. Em segundo lugar, em terceiro lugar, a questão da adoração. Sai daqui, Satanás, eu não vou te adorar não, só adoro o meu Pai, o meu Deus. Então é isso, irmão. Então ele venceu essas três provas, essas três tentações do deserto, ele venceu usando a palavra. E o resultado... A Bíblia diz que vieram muitos anjos, prepararam uma mesa no deserto, e quando Jesus olhou, tinha água para beber, tinha pão para comer, tinha fruta para desfrutar. O Deus, através dos seus anjos, preparou uma mesa no deserto, e Jesus comeu, bebeu, saciou como homem. Eita, agora ele saiu alimentadozinho, sem fome, sem sede, suprida ali as suas necessidades. Tem banquete de Deus para você no deserto. Tem banquete de Deus para você no deserto. É nesse deserto que você enfrenta a mulher de Deus, homem de Deus, pastor Luiz Posidônio, eu também. É nesse deserto que, se nós vencer com a palavra, está escrito, confiando, amando e adorando a Deus como Jesus fez, vai ter uma mesa para mim e para ti. A mesa já está posta. A mesa já está pronta para mim e para ti. Você crê? Se você crê, diga glória a Deus e amém. Vamos orar. É uma oração rápida, dinâmica, objetiva. Porque a palavra já se encarregou de me abençoar, de te abençoar. Amém? Deus abençoe essa mulher de Deus. Rapidamente eu oro por essa mulher de Deus. Rapidamente eu oro por esse homem de Deus. E também rapidamente eu oro por mim. Oro por mim, por essa mulher, por esse homem, a minha família, a família dela, a família dele, que está espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana. Deus, que a nossa família seja visitada pelo Espírito de Deus agora. O marido dessas mulheres, as mulheres desses maridos, a minha também. Os filhos dessas mulheres, as filhas, minha filha Luísa também. Deus, toda a nossa família, Senhor, que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana, que toda a nossa família seja visitada por Deus agora, que toda a nossa família seja visitada pelos céus agora, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Quem não é crente, nunca foi crente, se converta a Jesus agora. Quem está desviado ou desviada, que renove a aliança com Deus agora. Eita glória! Quem está correndo perigo da nossa família, visita agora, Senhor, e dai o livramento a ela, dai o livramento a ele agora, pelo poder do sangue, do nome de Jesus, que o espírito de depressão, de ansiedade, de enfermidade contra nossas vidas ou contra nossas famílias, caia por terra agora, que haja libertação, que haja milagre, que haja cura para toda a nossa família espalhada pelo Brasil e pelo mundo, pelo poder do sangue do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Abençoe o Projeto Missionário Uma Amiga, todos que ajudaram, e abençoe milhões que vão ajudar. Levanta gente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o grupo de oração 24 horas no ar que eu quero criar em breve, em nome de Jesus. Abençoe de forma sobrenatural e poderosa pelo poder do sangue, do nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus, nossos vizinhos também, seja abençoado pelo poder do sangue, do nome de Jesus, seja salvo. O ciclo de oração hoje, a irmã missionária que vai vir ministrar a palavra, abençoe e traga pessoas para ser salva, liberta, para renovar a aliança com Cristo, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior é o Todo-Poderoso que habita em nós do que tudo aquilo que habita no mundo. Oh, glória a Deus, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Quem crer, diga amém. Pai do Senhor, povo de Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Creia nessa palavra que foi lida e que esse deserto existencial da sua vida tem um começo, meio e fim. Está chegando já no fim, já passou do meio. Deus tem uma mesa para você, meu irmão, minha irmã, para mim também, Luiz Posidônio. Deus tem uma mesa para cada um de nós. Aleluia, preparada pelos seus santos anjos celestes e também os seus anjos terrestres, que anjo quer dizer mensageiro. Deus tem a mesa já preparada para mim e para ti. Cabe nós não ceder à tentação do tentador, do diabo, e só adorar a Deus e confiar em Deus, não é assim? E é isso aí, e cumprir a palavra de Deus, e na hora certa a mesa vai estar para nós vamos desfrutar dela, para a glória de Deus. Pai do Senhor, povo de Deus, até a próxima oração do meio-dia, querendo Deus, eu sei que Ele quer. Oh, glória a Deus, aleluia. Compartilha essa oração em todos os seus contatos de rede social, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória.